Então fala você conectado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, gente, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Se inscreve aí, deixa essa moral, compartilha o vídeo aqui do canal Vasco Connection aí nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook e tudo mais. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Hoje mais cedo eu fiz uma live, algumas pessoas falaram sobre a questão envolvendo o aporte financeiro da SAF, que já adiantou lá no meio do ano 30 milhões e agora tem até amanhã para depositar os outros 97 milhões na conta do Vasco, para que o Vasco possa pagar, né, os outros clubes. O Vasco deve aí o passe do Puma Rodrigues, do Léo Jardim para o Lille, Puma Rodrigues para o Nacional, Capasso, enfim. E o Vasco vai conseguir, se Deus quiser, colocar isso em dia. O que chama atenção, tá? Eu apoio a SAF, tá? A SAF eu apoio. Eu não apoio os atrasos de pagamentos, por exemplo, dos aportes da 777. Aí eu acho errado, tá errado sim, tá? Enfim, mas pagando, tá no contrato, então paga, ponto. Mas o que fica ruim é a imagem que o Vasco passa. Um exemplo, o Vasco vai contratar jogadores, vai reforçar o elenco agora no final do ano para o ano que vem, ainda mais esse elenco. Precisa comprar mais jogadores, contratar mais jogadores e tudo mais. Isso é normal, todas as equipes vão fazer isso no final da temporada. Né? Depois inicia a pré-temporada. Então, assim, esses atrasos acabam deixando os outros clubes que vendem e emprestam para o Vasco jogadores, assim, pô, mas o Vasco vai pagar em dia e tal, eu vou receber, mas não vai ser no dia. Enfim, isso é ruim. Então, a galera aí do Vasco, enfim, o Lúcio Barbosa, o Duque Estrada, o presidente Jorge Salgado, que, enfim, tem que cobrar mais essa situação envolvendo a 777. Tirando isso, pagando, ok, e tal, pagando em dia, tá tudo certo. Hoje nós temos um time que temos condições de brigar na parte de cima da tabela e é assim que é. Essa é só a minha opinião. Tá? Então vamos esperar, vamos aguardar até amanhã para a gente depois comentar, depois a gente falar sobre esses assuntos envolvendo esse aporte financeiro milionário. Tá? Na minha opinião, acabou a novela, na minha opinião, acabou a espera. Tá? Deixando isso bem claro aqui. Então, a novela envolvendo esse aporte aí financeiro e tudo mais. Mudando agora de assunto. Sábado que vem, tá, temos uma decisão em São Januário contra a equipe do São Paulo, tá? Com transmissão aqui do canal. O São Paulo vem com desfalques, pelo menos 3. Existe a possibilidade do São Paulo vir para o Rio de Janeiro com uma equipe alternativa, né? São Paulo tem 34 pontos no Campeonato Brasileiro. Enfim, São Paulo não tem motivação nenhuma nesse Campeonato Brasileiro. Já não vai ser campeão. Né? Muito difícil, né? Quase impossível. Né? Então, assim, já conquistou a Copa do Brasil, ou seja, já está garantido na Libertadores. Chega sem responsabilidade nenhuma em São Januário. Essa é que é a grande verdade. E com 3 desfalques importantes, entre eles Beraldo, Calheri e Rafinha, um dos 3 principais jogadores aí do São Paulo. E assim, mas é claro que é Vasco e São Paulo, o Vasco tem que entrar concentrado e muito sério para esse jogo que vamos, pezinho no chão, sangue nos olhos, sabe? Temos opções aí na equipe titular, como Gabriel Dias, que pode voltar, sabe? Infelizmente, o Puma não está bem, né? Não está bem. Então, assim, na parte defensiva é um lateral que eu gosto, mas não está bem. Hoje, na minha opinião, eu barraria o Puma. Minha primeira opção hoje seria o Gabriel Dias. Mas temos ali também o Paulo Henrique, né? Porque o Puma foi bem, principalmente jogando junto com o Rossi, fazendo aquelas dobradinhas ali e tal. A zaga do São Paulo é uma zaga pesada e lenta. Talvez o Vasco consiga explorar isso, principalmente dentro de São Januário. Eduardo, eles vão com time alternativo, não vão, não interessa, é Vasco e São Paulo, o Vasco tem que se preparar para o jogo contra o São Paulo. Aí você consegue um Léo Jardim, aí o Puma vai ou não vai para o jogo, não sei a conversa que o técnico Armando Dias vai ter com o Puma, com o próprio Payet também, que está, ele fisicamente, gente, o Payet está bem, ele está bem fisicamente falando. Só que é um jogador que estava muito tempo parado. E ele chega no Vasco com o campeonato. Vamos comparar aqui: Payet e Verratti. O Payet estava jogando no Belgrano, era artilheiro na Argentina, estava bem, ou seja, está em forma, está bem, chegou pronto para jogar. O Payet não. O Payet chegou para
pegar condicionamento físico, trabalhar a parte física, trabalhar o entrosamento com os jogadores. Então isso tudo é muito demorado, sabe? É assim que eu enxergo. No Brasil, né, um país novo, ele vem da Europa, que é um país da França, né, um país mais frio. Aqui não, aqui é quente, o clima é outro, o futebol é outro. Então é natural essa adaptação dele no futebol brasileiro. Pelo menos eu, Eduardo, enxergo assim. Então, vamos aguardar a situação envolvendo o Payet. Deixe sua opinião aqui embaixo, se vocês entrariam jogando com o Payet, ou então seria opção no banco de reservas ali para o segundo tempo, principalmente para esse jogo contra a equipe do São Paulo em São Januário. Ingressos esgotados, torcida lotando o nosso Caldeirão, mais de 20 mil torcedores em São Januário. Olha, gente, eu sinceramente, se o Vasco jogar firme, jogar o que jogou contra o Fluminense, jogar o que jogou contra o Coritiba e até mesmo contra o América Mineiro, tivemos bons momentos, apesar do sufoco no primeiro tempo. O início do jogo contra o Santos também foi bom, né? Depois aconteceram aquelas coisas lá, deixa para lá, não tem que ficar voltando lá atrás. É agora confiar na equipe para o jogo contra o São Paulo. E temos confrontos diretos aqui, vários confrontos, ou seja, uma vitória do Vasco tira o Vasco, digo mais, hein? Até o empate tira o Vasco do Z4. Mas uma vitória coloca o Vasco lá em cima, por conta dos confrontos diretos que temos nessa rodada. Então, assim, essa é só a minha opinião, peço sempre a de vocês aqui, tá? Se o Vasco entrar concentrado, com o Verratti no ataque, Paulinho chegando como eles estando bem, né, que o Paulinho vai estar bem, está jogando bem, é normal também o jogador oscilar. Eduardo, não foi tão bem contra o Santos. Contra o Santos, mas contra o Fluminense. Mas e contra o Curitiba? O cara está sempre jogando bem, é um cara que realmente movimenta demais esse meio campo do Vasco. Eu tenho certeza que ele vai conseguir envolver junto com o Praxedes, que vai bem também ali, ou o Payet, enfim. O técnico Ramon Dias não joga com 3 atacantes, com o Marlon, que pode começar jogando também, né? Hoje, no jogo passado, o Marlon começou bem. Depois a equipe desandou, mas desandou num geral, né? Depois do pênalti do Puma lá, enfim, contra o Santos. Então, assim, temos boas opções sim, temos um bom elenco sim, tá? Eu acho que o Vasco não cai, ainda mais, briga por uma vaga pro Sul-Americano. Agora, Eduardo, dá para pensar em Libertadores? Gente, Fortaleza está na final O São Paulo já é o campeão da Copa do Brasil. O Fortaleza está na final da Copa Sul-Americana. Vai abrindo vaga ali para a Libertadores. Então eu torço para que o Fortaleza ganhe, conquiste o título e vai trazendo, abrindo mais vagas aí para a Copa Libertadores. O Vasco hoje na Sul-Americana, na minha opinião, já é um grande feito. Um campeonato internacional para o Vasco e tal. O Vasco numa Libertadores, meu Deus do céu, para tudo. Né? Essa é que é a grande verdade. Então, assim, eu estou muito feliz, tá, com o jeito que o Ramon Dias está trabalhando com essa equipe, com o time do Vasco em campo. Esse jogo contra a equipe do Santos não me deixou abalado, né? Claro que eu fiquei chateado, não gosto de perder, mas abalado. Eduardo, agora acabou a confiança? Claro que não. Temos opção agora, um exemplo no ataque, o Rossi dificilmente vai para esse jogo contra o São Paulo. Do Orejano, que está treinando, recebi informação que ele está voando, está pronto para jogar, pedindo passagem nos treinamentos. Então, assim, quem sabe aí um Orejano também na equipe principal do Vasco, no time titular. A gente precisa ficar realmente atento e ligado, porque é o Vasco, né? O Vasco tem condições, sim, não só de sair da zona da confusão, mas, repetindo aqui, brigar na parte de cima da tabela. Quando eu digo parte de cima, entre os 10 ali, chegar entre os 10 primeiros colocados. Eu acredito. Mas é isso, deixe sua opinião aqui embaixo. Olha, domingo aguardo vocês aqui, hein? Aguardo vocês aqui. Vou transmitir o jogo direto para São Januário. Domingo não, sábado, desculpa. É um jogo importantíssimo para o Vasco. É decisão de Copa do Mundo. Vamos juntos. Sempre que vocês participam das transmissões aqui, sinceramente, eu fico bobo, porque são jogos que o Vasco, né? Vamos lá e tal. O Vasco precisa vencer, e quando a galera tá junto, eu em São Januário ali com aquela torcida inteira e você aqui junto comigo, olha, não tem história, não tem caô, não tem mais. Vem pra cá, porque isso aqui, galera, é Vasco da Gama. Mas é isso, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.